Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática financeira para concursos bancários. Nessa videoaula nós vamos iniciar o estudo de porcentagem, começando pela base conceitual, tá? Essa aula de porcentagem eu dividi em 3 partes. Nessa primeira parte eu vou focar justamente na base conceitual. O foco é entender o que é porcentagem, como ela se relaciona com fração e número decimal e quais são as equivalências mais importantes que você pode resolver levar para a prova. Então vamos começar. O que você vai aprender nesta aula? O que é porcentagem, o conceito, qual é a relação com fração e números decimais, equivalências essenciais, muito importantes, que podem aparecer na sua prova, e por fim, a base necessária para avançarmos com os cálculos da próxima parte. Ou seja, aqui a ideia não é simplesmente decorar a fórmula, tá? Sem entender o porquê que a gente está utilizando. A ideia é construir uma base, certo? Para você começar a fazer seus cálculos, certo? Então, por que estudar porcentagem? Porque porcentagem aparece o tempo inteiro, seja em descontos e promoções, seja em juros e rendimentos, ou em taxas de inflação, como IPCA, Selic e outras variações econômicas, né? E justamente por isso é um tema muito frequente em concursos bancários, certo? Quando você vê uma expressão como 10% off, ela já está dizendo que existe uma parte do valor que vai ser retirada, certo? Então, antes de partir para as contas, precisamos entender bem o significado do símbolo de porcentagem, tá? A ideia central que é simples. Porcentagem é uma forma de expressar uma parte de 100, ok? Agora vamos para o conceito. O símbolo porcento, isto é, significa para cada 100 unidades, certo? Então, é uma razão, toda razão é uma divisão, é uma razão cujo denominador é 100, sempre. Ou seja, é uma fração especial. Por exemplo, o que seria 25% de algo? É eu pegar algo, dividir em 100 e pegar 25 partes, certo? O que seria 50%? Mesma coisa, é eu pegar algo, dividir em 100 partes e dessas 100 partes eu pegar 50. E 100%, o que seria 100%? Você divide em 100 partes e você pega 100 partes. Então, 100% nesse caso representa o todo completo, o total, certo? Agora vamos relacionar fração e porcentagem, tá? A conversão ela é direta. Você divide o numerador pelo denominador e depois multiplica por 100. Por exemplo, aqui eu tenho 1 meio, tá? 1 meio, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, tá? Quando você realiza essa divisão, 1 dividido por 2, o resultado é 0,5. E quando você pega 0,5 e multiplica por 100, aí você acrescenta o símbolo de porcentagem, fica exatamente 50%, tá? Ou seja, 1 meio equivale a 50%, que é justamente a metade, tá? Como observado aqui nesse desenho, ok? 1 quarto, mesma coisa, você pega 1 e divide por 4. Quando você realiza essa divisão, o resultado que já está aqui embaixo dá 0,25. E quando você pega 0,25 e multiplica por 100, o resultado é 25, e você acrescenta a porcentagem, né, o símbolo de porcentagem, fica 25%. Ok? E também 1 sobre 10. 1 dividido por 10 dá 0,1. Quando você multiplica por 100, fica 10%. Essas equivalências, elas são as principais, geralmente as mais comuns. Elas têm que ficar automáticas, porque elas aparecem o tempo inteiro em questão de provas. Então, muito importante a gente memorizar elas, tá? Agora vamos fazer a conversão entre decimal e porcentagem. A regra prática é bem simples. Para transformar um decimal em porcentagem, você multiplica por 100 e acrescenta o símbolo porcento, né? Esse símbolo porcento. Para fazer o caminho inverso, quando você quer de porcentagem para decimal, ao invés de você multiplicar por 100, como você fez anteriormente, você divide por 100. Na prática, isso equivale a mover a vírgula 2 casas para a direita, quando você quer passar para a porcentagem. Por exemplo, 0,5, se eu quero transformar em porcentagem, 0,5, eu multiplico por 100. Multiplicar por 100 é a mesma coisa que você mover a vírgula 2 casas para a direita, então vai ficar, né, dessa forma aqui, isso dá 50. E aí você acrescenta o símbolo por cento, tá? Então 0,5 equivale a 50%.
de forma contrária, como a gente viu anteriormente. Se eu quiser converter 50% para decimal, eu pego 50 e divido por 100. Fazendo as contas, fica 0,5, ok? Então, se você entende essa passagem com segurança, grande parte das questões já começa a ficar mais fácil, ok? Agora observe essa tabela de equivalência, tá? Aqui estão algumas conversões que são muito cobradas em prova. Então, 1 meio equivale a 0,5 na forma decimal, que equivale a 50%, tá? Na forma de porcentagem. E aqui estão as demais, tá? Aqui vale uma orientação importante. Memorize essas equivalências. Isso economiza tempo e reduz erros em prova. Ok? Bem, agora vamos interpretar uma porcentagem em contexto. Quando eu digo que algo está com 30% de desconto, estou dizendo que 30 partes de cada 100 serão retiradas do valor original. Veja aqui o exemplo. Se um produto ele custa R$100 e está com 30% de desconto, a cada R$100 do preço, R$30 serão descontados. Então, se o produto custa 100 e serão descontados R$30, você vai pagar apenas R$70, tá? Ou seja, 70% do valor original. Esse tipo de leitura é essencial, tá? Porque muitas questões não cobram apenas conta, elas cobram interpretação correta do enunciado, tá? Não é apenas cálculo em si. Vale muito a pena interpretar bem a questão. Então, resumindo, porcentagem é uma fração de 100. Três formas equivalentes à fração. Toda fração é equivalente à forma decimal, que também é equivalente à forma percentual, tá? A forma de porcentagem. Tá? Para converter decimal para porcento, você multiplica por 100. E para o caminho inverso, de porcentagem para decimal, você divide por 100. Equivalências são a chave, tá? Vocês memorizem, principalmente aquela tabela que eu mostrei anteriormente, tá? Essa daqui. Bom, na próxima parte nós vamos avançar para o que mais cai em prova, tá? O cálculo de porcentagem e o valor, acréscimos e descontos. Então, se você entendeu essa base, já está pronto para seguir para o próximo passo. Nos vemos na parte 2. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá?